Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Marconi Rodrigues, seu corretor de imóveis há 13 anos, mais uma quarta-feira aqui trazendo muito conteúdo sobre o mercado imobiliário. E hoje eu estou em Dó, eu estou em uma das nossas sedes, tá gente? Eu sou corretor de imóveis de profissão há 13 anos, mas sou diretor da maior imobiliária da América Latina, sou diretor da Lopes Imobiliária e hoje eu estou na sede aqui da Lucai, aqui no Rio Vermelho. É uma dúvida que muita gente está tendo e eu vou trazer isso hoje como conteúdo, que é como investir, tendo rentabilidade no mercado imobiliário e alta valorização, investindo pouco. Porque as pessoas têm essa dúvida, Poxa, para eu investir no mercado imobiliário, eu sei que é rentável, eu sei que é seguro, mas eu preciso de muito dinheiro, Eu preciso fazer uma poupança, eu preciso guardar um dinheiro para começar a fazer esse investimento. Então vamos lá. Marconi, como é fazer investimento no mercado imobiliário? Sabemos que o investimento imobiliário, o investimento no nosso país imobiliário é um investimento seguro, rentável, que ele é um investimento de bem de valor agregado alto. O déficit habitacional no nosso país é gigantesco, então tanto para quem quer comprar para morar, quanto também para quem quer comprar para investir, tem rentabilidade com aluguel e diversas outras formas também, tá? Então você tem essa segurança, então ele não é volátil, tá? Então o povo brasileiro, ele sabe disso, até porque mesmo a gente já é cultural, A gente já cresce já sabendo que um dia a gente precisa ter o nosso imóvel. Hoje tem muita gente que se discute, Não é tão bom fazer um investimento no mercado imobiliário porque tem algumas formas de investir, tem uma rentabilidade muito boa em bolsa, em todas as outras coisas. Mas o outro lado também que a gente tem que falar é a questão da volatilidade que eu falei e a pulverização do risco, do investimento, a pulverização de risco do investimento. Você tem um investimento de alto risco e tem um investimento de baixo risco. E o imóvel ele é um investimento de baixíssimo risco, tá, gente? Então, essa dúvida que as pessoas têm, eu estou trazendo hoje como conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Eu já deixo aqui já também, aproveita o ensejo, já aproveita a oportunidade, já para falar para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, que eu venho sempre trazendo conteúdo de forma aí gratuita para todos. Mas vamos lá. Marconi, como é que eu faço isso? Temos várias formas de investir no mercado imobiliário, Seja ele no imóvel pronto, aquele imóvel que você já adquire e já consegue usufruir desse bem, ou no imóvel na planta. O imóvel na planta, que eu já vou até escrever aqui, ó, imóvel na planta. Na planta. Mas antes, gente, que vocês já pensem que eu vou falar somente de imóvel na planta, eu vou falar do imóvel pronto também, mas eu já vou começar pelo imóvel na planta. Por quê? O imóvel na planta ele é concebido para os próximos 10 anos. Então, todo empreendimento a ser lançado, ele vem com as tendências, o que as pessoas estão buscando do último momento até os próximos 10 anos. Hoje, eu já trouxe até em alguns outros vídeos, Hoje a gente não temos como deixar de falar em empreendimentos de hoje lançando, principalmente do médio alto, sem ponto de carga elétrica, sem placa de energia solar, de captação de energia solar, que além de ter uma questão do IPTU verde, questão do meio ambiente, te gera um custo muito menor, não somente no seu IPTU, como o operacional do próprio condomínio. Então, muitas coisas que a gente vem aí como tendência, ele vem entregando no imóvel na planta. E o outro lado também do imóvel na planta, que a gente não pode deixar de falar, que o imóvel, todo empreendimento, todo imóvel, ele se valoriza nos 10 primeiros anos, tá? De forma exponencial. Então, se você quer pegar toda a valorização do empreendimento, você tem que investir no imóvel na planta, ok? Não excluindo o investimento do imóvel pronto, que eu vou falar logo em seguida também dele, que vai esse cálculo que eu vou fazer aqui, esses números que eu vou mostrar para vocês podem replicar para os dois, tá? Mas o imóvel na planta, ele tem essa facilidade de pagamento, tá? E faz aí você ter altas rentabilidades, alta valorização, investindo muito pouco, ok? Por quê? Todo imóvel, gente, tem que se ter dado uma entrada. Todo empreendimento, tá? Todo imóvel a gente precisa de uma entrada. Isso é uma verdade e muitas pessoas acham que essa entrada eu tenho que capitalizar, ao longo do tempo, tenho que fazer uma poupança, tenho que de alguma forma guardar esse dinheiro para eu fazer esse investimento. No imóvel pronto, sim, tá? No imóvel pronto é uma verdade, porque de fato o imóvel já está pronto, você vai ter que dar a entrada de imediato para você, ou então ter o valor como para ser pago à vista do empreendimento. Já no imóvel na planta, não, essa entrada ela é paga parcelada durante o período da obra, que a gente chama tudo isso, a gente chama de poupança. Então, o que é poupança?
poupança é tudo que a gente paga do ato da assinatura do contrato até a entrega das chaves. É nada mais, nada menos do que a entrada parcelada. Então, se eu tenho um empreendimento que ele vai ser entregue em 24 meses, 36 meses, 40 meses, seja lá o tempo que cada empreendimento, né, vai estar sendo construído, eu vou pegar aquele valor que eu teria que ter de montante, né, vou pegar até uma outra cor aqui, pegar uma cor azul, tá? Esse valor que eu teria que pegar de entrada, esse montante que eu teria que pagar de uma só vez, e vou pagar de forma parcelada, isso formando minha poupança, ok? Então, Marconi, me explique melhor como é que funciona isso. Atualmente, a gente lançou 2 empreendimentos, um empreendimento de estúdio, quarto, sala e 2 quartos. Agora, essa semana não tem nem 15 dias, gente. E no final de semana, a gente já alocou todas as unidades. Por que alocou e não vendemos todas as unidades? Alocar é aquela pegar a documentação e já colocar na disponibilidade e já vendo a questão da análise de crédito do cliente. E aí sim, uma vez aprovado, ele já vai para assinatura. Então, esse empreendimento foi alocado 100% no final de semana, esse estúdio, quarto, sala e 2 quartos. Logo em seguida, a gente lançou um empreendimento aqui no bairro do Imbuí, que é um empreendimento já em cunho muito mais residencial familiar. É um apartamento de 2 quartos em uma localização aqui muito boa, como eu falei, do Imbuí, ok? Com imóveis de preço médio de R$200 mil, gente. Então, assim, são 500 unidades esse empreendimento. A gente abriu somente 150 unidades, tá? Em 24 horas já alocamos também essas 150 unidades, lá com a diferença, que lá é um crédito associativo, que eu não vou me aprofundar muito nessa questão da diferença de SBPE e crédito associativo, senão vai confundir muito a questão da cabeça aqui nessa explicação, tá? E ele já está sendo aprovado. Então, esses 150 já são de clientes aprovados, só aguardando o contrato para assinar e já fazer o pagamento. Aí é uma estratégia comercial, a gente liberou 150 e as outras demais unidades a gente libera logo em seguida, né? Assim faseando o empreendimento. Então eu vou fazer, por exemplo, o exemplo com esse empreendimento do Imbuí, tá? Esse empreendimento ele tem um preço de R$200 mil, é 209, 207, mas eu vou falar em valores fechados para ficar mais fácil. Então o valor do imóvel, ele está custando R$200 mil. Para todos os efeitos, se eu for para o imóvel pronto, né, eu teria que ter 20% desse valor, logo então 40 mil, para dar de imediato e gerar meu saldo, né, meu saldo remanescente, né, meu saldo devedor, logo então 160 mil com o banco, né, ou então pagar à vista. Porque as pessoas ficam pensando sempre no valor do montante final, 200 mil. Para eu investir, para eu ter um investimento imobiliário, eu preciso de 200 mil. Não, vamos lá. Então, 20% de entrada, logo então a gente está falando uma entrada de 40 mil reais. Só que esse empreendimento aqui, gente, ele é um empreendimento que entrega em 24 meses. Esse empreendimento ele entrega em 24 meses. E aí, como eu falei, que a entrada, né, que a gente no imóvel na planta é uma poupança, né, que poupança é tudo que a gente paga do ato da assinatura do contrato até a entrega das chaves, ok? Então essa entrada eu posso fazer de forma parcelada. Então esses 40 mil reais de entrada, eu posso pagar durante o período dos 24 meses até receber o meu imóvel. Olha aí como já começou a ficar mais fácil o negócio, tá? E esse empreendimento, por ser um crédito associativo, ele ainda tem uma particularidade. Você pode usar seu FGTS como parte do pagamento. Então, se você ainda tem um FGTS, você pode ainda bater desse valor ainda de entrada. Então, tem muita gente que às vezes tem um FGTS, tá? Não tem ainda a sua casa própria, né? Porque o FGTS, ele é para o primeiro imóvel. Só que às vezes ele não quer aquele empreendimento, mas pode fazer um investimento e a rentabilidade daquele investimento ele pode inclusive sobrar dinheiro até para pagar o aluguel dele, ele já fazendo patrimônio. Então eu já fiz isso com muitos clientes aqui, que estavam morando de aluguel, tinha um FGTS, um bom FGTS, tinha crédito, mas não era o empreendimento exatamente que ele queria morar, mas ele já morava muito bem, estava muito adepto ao aluguel e para até sacar o FGTS e já rentabilizar, porque sabemos que FGTS não tem rentabilidade nenhuma, né? Então
para rentabilizar esse dinheiro, ele comprou, ele fez essa aquisição desse empreendimento já usando o FGTS dele. Mas vamos lá, não vou ainda nem entrar nessa questão do FGTS aqui também para não atrapalhar. Então, esses 40 mil eu posso fazer em 24 meses, então eu monto um fluxo, eu faço um fluxo de pagamento. Que na grande maioria, gente, esse fluxo de pagamento é acordado entre as partes, né? É claro, é óbvio que tudo isso que eu estou falando é bom que você procure um corretor de imóveis, né? Um consultor imobiliário, ou então, se você não tiver de sua confiança, procure um imobiliário na sua cidade de sua confiança, que ele vai te auxiliar nisso, tá? Esse fluxo de pagamentos são acordados entre as partes porque cada incorporador, né, quem faz o empreendimento, ele tem sua particularidade. Então, ele tem alguns parâmetros para aprovação. Mas, na grande maioria, não é engessado. Então, na grande maioria, esses 40 mil, ele vai ser adaptado à condição financeira do cliente. Então, você pode chegar lá, falar em valores hipotéticos aqui, gente. Posso fazer assim, Marconi, por exemplo, vou pegar até uma caneta aqui, azul, para ficar um pouco diferente. Então, eu posso botar uma entrada de 5 mil. Eu posso pegar, tenho 24 meses para entregar, então eu tenho 24 mensais. Eu posso pagar, então, as mensais de R$800, porque isso não me onera no meu mês? Pode. E como eu tenho 5 mil com 24 mensais de 800, Bira, meu amigo, faz essa conta aí para me ajudar. 24 vezes 800. 800 vezes 20 dá 16. 16, 8 vezes 4, 32. Então, está falando 19.200? É isso mesmo? 19.200 com mais 5 mil, logo então 24.200. Então, desses 40 mil, eu tenho já 24.200 já construído. Vocês entenderam aqui, gente? Uma entrada de 5 mil e 24 mensais de 800. Vale ressaltar que eu estou falando em números hipotéticos. Estou dizendo aqui, chutando. Você pode ser que você tenha mais para dar de entrada ou menos, tá? Você pode ser que você queira dar uma menção um pouco maior, um pouco menor. Importante que você constitua esses 40 mil durante esse fluxo de obra, ok? Então, se eu tenho 24.200, não é isso, meu amigo? 24.200 menos 40 mil, eu ainda falto 15.800, não é isso? Faltam 15.800, que eu posso dividir em 4 semestrais ou 2 anuais, né, para eu completar esse fluxo de 40 mil, tá? Me ajuda aqui, Beira, faz aí 15.800 que faltou, dividido por 4, 3.950, muito obrigado, Beira. 3.950. Pronto, constitui meus 40 mil. Poxa, Marconi, beleza. A entrada de 5 mil reais, 24 mensais de 800 e 4 semestrais de 3.950. Agora eu tenho o meu saldo devedor, que é de financiamento de 160 mil. E ó, gente, eu estou fazendo alusão ao empreendimento de crédito associativo, tá? O crédito associativo, vale ressaltar que a partir do momento que você assina um contrato, em até 60 dias ele já te chama para você assinar o seu crédito imobiliário. Então ele não tem correção do INCC. Eu sei que tem gente aqui que vai assistir esse vídeo e sabe que o imóvel na planta ele tem um INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então esses valores são corrigidos, assim como o valor do empreendimento também é valorizado, ok? Mas nesse empreendimento que eu estou trazendo aqui, por exemplo, como exemplo, ele não tem correção após o momento que a gente assina o contrato ali do financiamento, que é em torno de 60 dias logo então depois. Então ele não tem correção. Uma vez contratado esse financiamento, ele já não tem correção do INCC, ele só vai ter evolução de obra, que eu não vou, volto a ressaltar, eu não vou trazer muito especificamente sobre isso. Se alguém tiver dúvida, eu vou estar à disposição, pode me procurar nas minhas redes sociais, pode falar aqui no comentário, que a gente vai ter corretor à disposição para estar esclarecendo todo esse tipo de dúvida. O que eu quero falar aqui hoje é de como você investir no mercado imobiliário, tendo rentabilidade e autovalorização, investindo de forma tranquila, ok? Então, de forma sucinta, eu estou trazendo de forma muito explicativa, porém muito tranquila também, para não entrar muito numa parte, vamos dizer assim, burocrática, tá? Que não é burocracia, mas é real e a gente tem os consultores para atender. Por isso eu estou dizendo,
Se vocês estão querendo investir no mercado imobiliário, procurem uma assessoria, né, técnico imobiliário, procurem um consultor de sua confiança, procurem um corretor de sua confiança, procurem uma imobiliária de sua confiança, que com certeza eles vão te auxiliar nisso, ok? Mas vamos lá para a nossa continuação da explicação. Eu tenho aqui R$160 mil de crédito imobiliário, tá? Então vamos lá, gente. Então, acompanhando a linha do raciocínio. Então ficou um saldo devedor, vou escrever aqui saldo devedor, né? Após eu ter pago, já construído lá a minha entrada, né? De 40 mil, com saldo devedor de 160 mil. Antes de eu terminar e voltar aqui, eu fiquei na dúvida, falei, Bira, será que não quebra a linha do raciocínio se eu pagar a gente? Se quebrar a linha do raciocínio é só voltar o vídeo, que tem toda a explicação lá, a gente só tá seguindo, tá? Então ficou saldo devedor de 160 mil. Que aqui, gente, existe uma regrinha, tá? Eu posso financiar em até 420 meses, 35 anos, sendo que eu não posso passar de 80 anos no momento da quitação do meu imóvel. Logo então, se eu tenho 35 menos 80, logo então 45 anos, eu consigo financiar em até 35. Mas eu vou fazer aqui em 360 meses, tá? Em 360 meses, financiando aqui 160 mil em tabela saque, né? Tabela saque, que é sistema de amortização constante, tá? Onde, o que é tabela saque? De forma rápida também, gente, para ficar claro, onde a prestação é igual juros mais amortização. O que eu quero dizer? Uma vez eu contratado meus juros, ele não muda e minha amortização ela é constante, mês a mês. Cada prestação que eu pago, eu vou decrescendo do meu saldo devedor. Então, minha prestação ela só decresce, ela nunca cresce, tá? Então, ela vai sempre decrescendo, ela nunca é ascendente. Então, em tabela saque, eu tenho uma prestação ali de 160 mil em 360 meses, tabela saque, onde prestação é igual juros mais amortização. Eu tenho, em média, tá? Vai depender do banco que você contrate, vai depender do seu rate, né? Do seu score, vai analisar banco a banco, cliente a cliente. Mas, em média, você vai ficar com a primeira prestação de R$1.500, média, tá, gente? Pode ser um pouco para mais ou um pouco para menos, tá? E a última, deixa eu apagar um pouco aqui, porque uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, viu, gente? Eu sou péssimo em escrever em lousa, eu acho que já tá dando para perceber. Tô até melhorando, né, Bira? Muito. E a última, em média, de R$500, tá? Então, assim, eu vou ter ali 1.500, 1.550, 1.580, 1.480, então vou ter uma média aí de 1.450, 1.550, então logo então 1.500, vamos botar assim. E a última de 500. Então, o que eu quero dizer? Eu paguei R$40 mil, tá? R$40 mil em 24 meses, montei meu fluxo de pagamento, o incorporador aprovou, tá tudo certo, assinei meu contrato. E hoje o contrato, a maioria é digital. Deu o que no meu contrato? Paguei minha entrada, paguei minhas mensagens, estou adimplente certinho, já gerei meu crédito imobiliário e meu imóvel entregou. Minha primeira prestação está em 1.500, ok? E ela vem decrescendo. Marconi, e aonde entra a rentabilidade? E aonde é que entra a valorização disso? Gente, o que eu falei para vocês? O imóvel ele se valoriza nos 10 primeiros anos, tá? E o que faz valorizar uma micro-região é os empreendimentos em lançamento. Por quê? Se eu pego um empreendimento que lançou há 10, 15, 20 anos atrás, o preço está defasado. Por quê? Foi um empreendimento que foi concebido em outro momento, com outro valor de custo, né? Custo de terreno, custo de insumos. Então ele foi feito muito mais em conta do que o atual momento e ele valorizou tudo que teve que valorizar nos 10 primeiros anos, né? Porque, volto lá a lembrar, são concebidos para os 10 primeiros anos. Então a tendência que a gente tinha de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, hoje já não é mais tanto a busca. Dei exemplo, por exemplo, do ponto de carro elétrico, né? Eu acho que esse ponto de carro elétrico é uma coisa mais clara para a gente explicar, tá? Existe essa discussão se vai ser híbrido ou se vai ser 100% elétrico. Uma coisa que eu falo e bato toda vez aqui em vídeo. Uma certeza que a gente tem é que cada dia que passa vai ter mais gente usando essa tecnologia. Então, se tem empreendimentos hoje que eu tenho 2 pontos de carro elétrico, 3 pontos de carro elétrico, e hoje atende, porque a gente não tem tanta gente utilizando. Mas imagine vocês daqui a 2 anos. Eu pergunto a você que está me assistindo. Você não passa pela sua cabeça você ter um carro elétrico?
Imagine num empreendimento de 500 unidades, né, de 200 unidades, 300 unidades, 100 unidades que seja. Imagine 100 unidades, se 30% disso for utilizado esse serviço, que eu acredito que muito mais do que 30% vão estar utilizando nos próximos 2 anos, ok? Eu estou falando de 30 pessoas, né? 30 casas utilizando desse serviço. Imagine, com 3 pontos somente, acaba se tornando um problema. E se não tiver nenhum ponto, o problema ainda é muito maior. Então, assim, quando a gente fala de tendência, de tudo isso, é o que as pessoas buscam, né? As pessoas estão demandando nesse exato momento. Então, isso faz valorizar muito o empreendimento, né, em lançamento. E logo, então, ele puxa também o valor da micro-região como toda. Se eu tenho um empreendimento ali numa localização que o valor do metro quadrado médio está em R$10 mil numa localização e o preço de insumo de consumo hoje eu só construo a 12, a 13 mil, logo então esse que era de 10 eu já puxo um pouco ele para cima, então ele acaba precificando a micro-região como um todo, tá, gente? Então, voltando ainda, Marconi, onde é que entra a minha rentabilidade e minha autovalorização nesse negócio? Um empreendimento desse, gente, quando a gente bota para aluguel, vou botar de caneta azul aqui. O azul tá ficando bom, Bira, ou deixa o preto mesmo? Deixa o preto é melhor? Então vamos no preto mesmo, tá? Quando eu falo aqui, vamos lá, comprei, tá? Lembre que eu comprei para investir, tá? E eu vou falar agora primeiro do aluguel. Esse imóvel é um imóvel de 2 quartos, para quem mora em Salvador vai saber muito bem que eu vou falar, com infraestrutura, com portaria, né? Você tendo seu elevador. Hoje, em média, 2 quartos aqui no Imbuí, gente, nesse bairro que eu estou dando exemplo desse lançamento, e vale ressaltar que não é somente esse lançamento que eu tenho aqui em Salvador, nessa mesma configuração, tá? Que eu consiga fazer esse investimento dessa forma. Tenho vários empreendimentos, né? Agora todos sendo vendidos muito rápido, então quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Mas se eu pego um empreendimento hoje de 2 quartos no Imbuí, 2 quartos, na mesma situação, com a mesma configuração, hoje eu pago em média de R$2 mil. Bira, eu vou botar o vermelho aqui para ver. Eu pago R$2 mil em média de aluguel no Imbuí. E eu tô sendo 2 mil, gente, eu tô sendo bem baixo mesmo, tá? Com valor lá embaixo. Mas vamos botar R$2 mil. Então, olha como é que começa. R$2 mil eu aluguei esse imóvel, tá? Então, esse imóvel está alugado por 2 mil e eu estou pagando uma prestação de 1.500. Olha, começando o negócio a aparecer. O meu aluguel já começa pagando minha prestação. Só que aí entra o X da questão. Esse imóvel está por R$2 mil alugando, né? Vamos dizer no primeiro ano, ok? E minha prestação é 1.500. Só que aqui minha prestação é tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, logo então, prestação é igual juros mais amortização. Então, toda a prestação que eu pago, eu amortizo meu saldo devedor e eu logo então estou baixando mês a mês, tá, gente? As pessoas têm o costume de falar da tabela SAC, que só baixa depois de 10 anos. Não, ela baixa todo mês. É claro, depois de 5 anos, de 10 anos, você acaba vendo um valor diferente muito grande. Mas todo mês, se eu tenho o primeiro mês 1.500, no segundo mês eu tenho 1.498 e assim sucessivamente. Então, minha prestação está decrescendo do meu imóvel. E meu aluguel, isso não é no país, não é somente aqui, tá? Ele sempre tem reajuste, gente. Então, olha como é que acontece. Meu aluguel ele está subindo ano a ano e minha prestação está decrescendo. Então, se eu já tenho aqui, né, R$2 mil e aqui quando eu boto 2 mil, vamos dizer que esteja 2 mil já com valor de condomínio e IPTU. Um condomínio em média desse empreendimento é em média de R$200. Você tem muita unidade, 200, 250. O IPTU vai gerar em torno de R$80 a R$100. Então, estou falando de custo aí no máximo de 400. Então, no começo ele está se empatando. Está empatando. 2 mil está pagando os custos do imóvel. Mês a mês ele está decrescendo, então ele já começa a sobrar, ok? E o aluguel sempre rentabilizando, ele sempre tendo reajuste anual. E sua prestação sempre decrescendo. Cada ano, né, cada mês, na verdade, você começa a ter uma rentabilidade ainda melhor sobre o seu investimento, tá? E a valorização, a autovalorização, Marconi? Um imóvel desse, gente, dentro dos 10 primeiros anos, ele valoriza em média de 50% a 60%. Então, se eu tenho um imóvel que eu comprei por 200 mil, eu apaguei aqui, tá? Mas qualquer coisa, volta o vídeo,
Se eu comprei por 200 mil, eu estou falando que em média dos 10 primeiros anos ele valoriza de 50% a 60% no mínimo. Né? Isso aí é fácil de entender. Pegue os imóveis que vocês já possam ter comprado. Se você nunca adquiriu imóvel, pegue o imóvel de seus pais, de seus avós ou de qualquer amigo e pergunte a ele que comprou imóvel há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, por quanto ele comprou e quanto é hoje. Tá? Ele vai ter valorizado em média, no mínimo, na verdade, 50%. 50%. Então, se eu boto lá no mínimo, esse mesmo imóvel que eu comprei a 200 mil, ao longo desses 10 anos, no mínimo, ele valorizou para 300 mil. Pô, Marconi, então eu botei 200 e valorizei 50%, pô, puta de uma valorização. E de forma segura. De forma segura. Vale ressaltar que a gente está falando de imóvel. Ele não tem a volatilidade, beleza? Ele não é volátil. De forma segura. Mas espera aí, onde eu falo da autovalorização. Eu queria até mais um espaço aqui, mas eu sei que eu estou enquadrado nisso aqui, né, meu amigo? Né? Então eu estou falando aqui, eu vou botar aqui embaixo, de autovalorização. E aonde é que entra, Marconi, a autovalorização? Porque a rentabilidade eu acho que já deu para entender, né? Eu acho que já deu para estar claro aqui. R$2.000 de aluguel, o imóvel se paga sozinho, a cada mês ele vem decrescendo, o aluguel crescendo, eu estou tendo rentabilidade mês a mês, aumentando minha rentabilidade gradativamente, né? Mas aonde é que entra a questão da autovalorização? Eu comprei o imóvel por 200 mil, comprei o imóvel por 200 mil e hoje, logo então depois de em média de 10 anos, 5 a 10 anos, vamos botar assim, ele está valendo 300 mil. Eu valorizei 50%? Não, gente. Aqui entra o X da questão. Eu botei, lembrem, 40 mil reais, que foi somente minha entrada. Se vocês pararem para fazer se você voltar esse vídeo, vocês vão ver que a gente só investiu 40 mil, que foi somente a entrada parcelada. E 40 mil, logo então depois o imóvel se pagou. Então eu investi 40 e esse imóvel hoje vale 300, ok? Então, olha a valorização que você está tendo aqui. Então, de 200 mil, não é mais nem 200, é de 160 mil que você vai estar seu saldo devedor para 300. Então, você botou 40 e pegou 180. Os seus 40 que você colocou, mais 140 mil de valorização, ok? Fora isso, tu ainda do 40, se você continuar com o seu imóvel, pagando ao longo do tempo, ele se pagando, você continuou botando somente 40 mil, imóvel quitado, ele está por 300 mil. 300, 320, 330, vai depender do longo do tempo o que aconteça com o mercado, mas no mínimo 50%. Eu te garanto que isso valoriza. Eu tenho 13 anos nesse negócio, eu tenho 13 anos atendendo clientes, eu tenho 13 anos fazendo clientes ficarem bem no mercado imobiliário, que foi clientes ficarem milionários, inclusive, no mercado imobiliário, investindo em imóvel na planta, investindo no mercado imobiliário e fazendo esse negócio aqui, pagando imóvel, somente a entrada e fazendo ele se pagar ao longo do tempo. Eu, inclusive, né, eu costumo falar que eu ganhei dinheiro até hoje no mercado imobiliário fazendo investimento, não vendendo imóvel. Vendendo imóvel, ele me serve, a venda do imóvel propriamente dito, para eu manter o meu padrão de vida, tá? Eu manter as minhas coisas. Porém, todavia, contudo, onde eu ganho dinheiro no mercado imobiliário é fazendo isso aqui, ó, gente. Fazendo esse investimento. Então, eu tenho rentabilidade mês a mês e uma altíssima valorização investindo muito pouco, tá? Para esse vídeo não ficar mais extenso, gente, eu só vou fazer a explicação desse, mas se eu for falar do outro que eu lançamos também, que é o estúdio quarto sala e o 2 quartos aqui no Rio Vermelho, eu tenho uma valorização até um pouco muito maior, né? Até com a redundância, mas assim, ele é maior porque ele tem um público muito maior de buscando, tem menos unidades, ele é um produto de cunho turístico, tá? E a rentabilidade dele também é maior, porque é um produto que você não vai locar mensal, assim como eu mostrei aqui agora, tá? Você vai locar em plataformas digitais, a Airbnb, o Booking, né? A Housee vai estar ali administrando, então você vai ter uma rotatividade de pessoas maiores dentro do seu imóvel, porém a rentabilidade também é diretamente proporcional, ela é muito grande, né? E a valorização também. Mas você não trabalha com 20% somente, lá um produto você entra com 50% de poupança, os outros 50% você gera o financiamento, mas ainda assim é uma autovalorização e altíssima rentabilidade. Então, se você quer ter uma valorização
né, uma alta valorização e ótima rentabilidade, pagando muito pouco, chegou o seu momento, porque onde você consegue é somente na planta, o imóvel na planta, pelo fato de que imóvel na planta você consegue pagar a entrada de fluxo muito facilitado, você não precisa estar capitalizado, juntar esse dinheiro todo para estar dando a entrada de sua vez e gerar o financiamento logo de imediato, tá? E aí você ganha toda a valorização do empreendimento como todo dos 10 primeiros anos. É tendenciosamente, é normal, é natural que o imóvel valorize nos 10 primeiros anos. Depois ele estagna o preço, não vai dizer que ele vai cair, mas com uma tendência sim de uma pouca queda. Por que uma tendência de pouca queda? Lei da oferta e da demanda, né? Depois de 10, 15 anos, você não tem mais aquela demanda tão grande para aquele seu imóvel, logo então você acaba tendo uma oferta um pouco maior, porque vai ter gente querendo às vezes vender ali naquele empreendimento para capitalizar em outro e a demanda um pouco menor. Então você pode ter valorizado ali de 200 para 330, mas na hora que você queira vender, você vai vender por 310, 305, ganhou uma valorização para todos os efeitos, mas você está, depois de 10 anos, com uma tendência de leve queda ou estagnação desse valor, tá? Desse investimento. Então, indo para o imóvel pronto, que eu prometi que ia falar, o cálculo é o mesmo. Porém, todavia, contudo, com uma grande diferença. A entrada você vai ter que ter de imediato, tá? E você talvez não garanta essa autovalorização. Você pode até garantir a rentabilidade, tá? Um consultor possa ser que tenha um imóvel pronto, né? Uma oportunidade que você consiga dar uma entrada, né, como essa aqui, por exemplo, 40 mil, que não é nenhum valor do outro mundo, né, 40 mil hoje não é nem um carro popular, né, gente? Então, assim, você pode dar essa 40 mil, financiar os 160, ter a rentabilidade, né, o aluguel se pagar o financiamento, porém, talvez você não consiga essa autovalorização a depender do empreendimento. Se o empreendimento já tiver em média de 10, 15 anos, muito dificilmente você vai ter essa autovalorização. Então, a autovalorização está no imóvel na planta. E esse é o momento em todo o país. O país voltou a lançar. Estávamos sem lançar aí nos últimos 10 anos praticamente. A gente lançou de forma muito forte de 2008 até 2012 e depois meio que deu uma estagnada voltando agora. Então, esse é o momento de investir no mercado imobiliário de forma muito tranquila, e pagando muito pouco e tendo uma rentabilidade excelente e altíssima valorização. Beleza? Eu fico por aqui, eu espero que tenha ajudado bastante, tenha elucidado e mostrado muitas dúvidas que os nossos clientes têm e continuo à inteira disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, não somente sobre isso aqui, mas como qualquer coisa do mercado imobiliário. Me chamo Marcônio Rodrigues, seu corretor de imóveis há 13 anos e estou aqui mais uma vez às quartas-feiras, às 18 horas, para trazer muito conteúdo do mercado imobiliário. Forte abraço e até mais!